Bem-vindos ao nosso canal, onde as histórias e os ensinamentos milenares se encontram para iluminar nossos caminhos. Hoje, embarcamos juntos em uma viagem introspectiva e reveladora, desvendando as nuances da salvação e da redenção. Mergulhamos nas Escrituras para explorar um tema bastante intrigante: quais são os comportamentos e escolhas que podem distanciar as pessoas da graça divina? Em um mundo repleto de desafios e complexidade, a mensagem do amor incondicional de Deus, manifestada pelo sacrifício de Jesus, é um farol de esperança. Esse amor abrange cada ser, independentemente de sua crença, cultura ou história. Mas, mesmo diante dessa generosidade celestial, há atitudes que nos afastam da luz redentora. Vamos iniciar nossa reflexão com o primeiro tipo de pessoa que Deus não irá salvar, o hipócrita. Mas antes disso é importante que você deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal, demonstrando para o YouTube que essa mensagem tem valor e ajudando assim com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Cada pequena atitude que promove o bem faz a diferença. O hipócrita é uma figura que, mais do que qualquer outra, nos desafia a examinar a autenticidade de nossas ações. Na parábola do fariseu e do cobrador de impostos, encontramos um contraste profundo entre autojustiça e humildade. O fariseu, embebido em seu orgulho, acreditava em sua superioridade moral, enquanto o cobrador de impostos, consciente de suas falhas, suplicava por misericórdia. Essa narrativa bíblica é um espelho que reflete nossa jornada espiritual. Ela nos questiona: em que momentos nos assemelhamos ao fariseu, ostentando uma virtude superficial? Quando adotamos a postura do cobrador de impostos, reconhecendo nossas imperfeições e buscando genuinamente a transformação? A hipocrisia, essa desalinhada dualidade entre o que proclamamos e o que vivemos, é um abismo que nos separa da verdadeira conexão com o divino. Jesus, em seus ensinamentos, reiteradamente confrontou os hipócritas, não por sua imperfeição, mas por sua incapacidade de reconhecer e se arrepender de suas falhas. Em Lucas 18,14, lemos: Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Os hipócritas, aqueles que se banham na autoexaltação, se perdem na própria arrogância e orgulho. Eles acreditam que suas ações externas, por si só, garantem seu lugar ao lado do divino. No entanto, há um alerta claro nas Escrituras sobre esse equívoco. Refletindo sobre o ensinamento de Jesus em Mateus 7, 22 e 23, encontramos um momento de profunda reflexão. Muitos dirão a Jesus no dia do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. Mas a resposta de Jesus é severa e esclarecedora: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras ressoam como um chamado à introspecção, um convite para avaliarmos a autenticidade de nossa fé e a verdade por trás de nossos atos. A questão central aqui é a diferença entre fazer em nome de Jesus e realmente viver segundo seus ensinamentos. É um lembrete de que a verdadeira fé não se mede apenas por ações visíveis, mas pela transformação íntima, pelo amor sincero e pela entrega genuína ao caminho que Jesus nos mostrou. Esta distorção é claramente exposta em Lucas 16, 15, onde Jesus declara: O que é altamente valorizado entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Os fariseus, frequentemente mencionados nas Escrituras, seguiam a lei não por um desejo genuíno de honrar a Deus, mas para manter uma imagem virtuosa diante dos outros. Sua conduta não era uma expressão de fé, mas uma performance destinada a ganhar a admiração humana, desvirtuando o verdadeiro propósito da lei divina. Isso se revela na narrativa em que Jesus critica os fariseus por sua hipocrisia. Em Mateus 23, 13, ele repreende: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão tentando. Este alerta de Jesus é um chamado para que examinemos se nossas ações são movidas pelo amor a Deus ou pelo desejo de aprovação e reconhecimento humano. A palavra hipócrita origina-se do termo grego para ator, alguém que finge ser o que não é. Essa falsidade não é apenas uma máscara social, é uma barreira espiritual profunda.
Jesus expressou sua condenação aos hipócritas, que não só se excluem do reino, como também impedem outros de entrar. Eles se apresentam como puros e justos, mas seus corações estão repletos de falsidade e injustiça. Essa questão é ainda mais aprofundada quando consideramos as palavras de Jesus em Mateus 6, 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Prosseguindo, enfrentamos a incredulidade, outro obstáculo significativo à salvação. A recusa em acreditar em Jesus Cristo, apesar do conhecimento do Evangelho, é uma barreira que distancia as pessoas da redenção. João 14, 6 é categórico: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa afirmação de Jesus ressalta a centralidade da fé nele como o único caminho para a salvação. Romanos 10, 9 reforça: Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A decisão de aceitar Jesus Cristo é descrita como a mais crucial que alguém pode tomar, pois é pela fé nele e em seu sacrifício redentor que encontramos a salvação. Sem essa aceitação, mesmo o conhecimento do Evangelho permanece infrutífero, e a redenção, uma promessa não realizada. Hebreus 11, 6, nos ensina: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus nos ensina em Mateus 12, 31 e 32 que, embora todos os tipos de pecados e blasfêmias possam ser perdoados, a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Mas o que significa, verdadeiramente, cometer essa forma de blasfêmia? A blasfêmia contra o Espírito Santo é interpretada como um rejeitar deliberado e consciente da graça e do convite à redenção oferecidos por Deus, mesmo após ter recebido um claro conhecimento da verdade. É um estado de coração endurecido, onde a pessoa, apesar de conhecer a verdade divina, escolhe se opor ao trabalho do Espírito Santo, rejeitando persistentemente o convite ao arrependimento. Hebreus 10, 26 e 27 amplia esta compreensão, alertando que se continuarmos a pecar deliberadamente, após termos recebido o conhecimento da verdade, não nos resta esperança de redenção, mas uma terrível expectativa de julgamento. Este é um chamado à reflexão sobre a seriedade de nossas escolhas espirituais e a urgência do arrependimento. A incredulidade impede a salvação porque rejeita o testemunho de Deus a respeito de seu Filho, a pedra angular da fé cristã. 1 João 5, 10 e 11 afirma: Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus o fez mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A incredulidade, portanto, não é apenas uma rejeição de uma doutrina, mas uma rejeição do próprio Deus e de sua oferta de vida eterna por meio de Jesus. Além disso, a incredulidade impede a conexão com Cristo, que é essencial para a salvação. Em João 15, 5 e 6, Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e murcha. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. A metáfora da videira e dos ramos ilustra vividamente a necessidade de crer e permanecer em Cristo, para uma vida frutífera e a salvação final. Por fim, a incredulidade é diretamente contrastada com a fé, que é essencial para agradar a Deus. Hebreus 11, 6 declara: Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé não é apenas crer na existência de Deus, mas confiar em seu caráter, suas promessas e seu plano de salvação por meio de Jesus Cristo. A incredulidade, portanto, não somente impede a salvação, mas também bloqueia um relacionamento significativo e gratificante com Deus. Avançando, abordamos a ideia de orar pelos mortos, uma prática comum em muitas culturas. No entanto, as Escrituras nos ensinam que nossa decisão pela salvação deve ser feita em vida. Após a morte, não há mais oportunidades de redenção ou de mudança de destino eterno. Essa verdade nos impulsiona a viver cada dia com consciência e propósito, reconhecendo que nosso caminho para a vida eterna é definido pelas escolhas que fazemos aqui e agora. A ideia de um purgatório,
um estado intermediário após a morte, não encontra fundamento bíblico. O ensinamento claro das Escrituras nos mostra que após a morte todos irão descansar até o dia do julgamento, sem consciência de nada que acontece na terra ou nos céus. E a partir do juízo final uma divisão definitiva, ou a presença de Deus ou a separação dele. Esta verdade reforça a urgência da decisão que cada um de nós enfrenta: aceitar em vida a graça oferecida por Deus através de Jesus Cristo, ou enfrentar as consequências eternas da rejeição. Já a apostasia é uma questão profundamente séria na fé cristã, marcada por um abandono deliberado do compromisso com Deus. Esse fenômeno não é uma mera mudança de opinião, mas uma rebelião contra a verdade recebida e vivida. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, descreve vividamente a trágica situação dos que, após terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam novamente enredar e vencer por elas. A gravidade desse retorno ao antigo modo de vida é tal, que Pedro declara serem eles agora piores do que antes de conhecerem o caminho da justiça. Este retorno ao pecado após o conhecimento da verdade é ilustrado na parábola do cão que volta ao seu próprio vômito, e da porca lavada que retorna ao envolver-se no lamaçal. Essas parábolas reforçam a repugnância e a insensatez da apostasia, destacando a degradação que ela representa. Hebreus 6, do 4 ao 6 acrescenta profundidade a esta discussão, apontando para a impossibilidade de renovação, para o arrependimento daqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, e ainda assim caíram. Essa passagem destaca a profundidade da traição envolvida em se afastar de uma experiência tão rica e transformadora com Deus. Em Lucas 9, 62, Jesus expressa um princípio fundamental sobre o comprometimento no reino de Deus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa afirmação sublinha a necessidade de perseverança e dedicação constante na caminhada com Cristo. A apostasia é o oposto dessa perseverança. É um olhar para trás, um retorno aos velhos caminhos, que Jesus claramente adverte ser incompatível com a vida no reino. A seriedade da apostasia é reforçada em 1 Timóteo 4, 1, onde Paulo adverte que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. A apostasia é, portanto, não apenas uma questão pessoal, mas uma realidade espiritual com implicações cósmicas, afetando a batalha espiritual mais ampla entre o bem e o mal. A apostasia também é uma escolha consciente contra a fidelidade a Deus. Em João 15, 6, Jesus utiliza a metáfora da videira para descrever o destino daqueles que não permanecem em ele. São lançados fora como um ramo e secam. Depois, são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. A permanência em Cristo é essencial para a vida espiritual, e a apostasia é a rejeição dessa conexão vital. Essa é uma das mais profundas tristezas no coração de Deus. Não é apenas a perda de um filho, mas a rejeição deliberada e consciente do amor, da graça e da verdade que ele oferece. Encorajamos, portanto, cada crente a permanecer firme, enraizado e edificado em Cristo, estabelecido na fé, e a não se mover da esperança do Evangelho que ouviu. Colossenses 1, 23. Que possamos todos perseverar até o fim, mantendo nossa confiança plena, e nossa esperança na promessa de nossa salvação. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos profundamente por tua palavra, que ilumina nossos caminhos e nos ensina a seguir teu trajeto de retidão e verdade. Neste momento, reconhecemos a tua misericórdia e tua graça que nos guiam todos os dias. Senhor, pedimos humildemente que nos dê sabedoria e discernimento para não cairmos nas armadilhas da hipocrisia, da incredulidade e da apostasia. Ajuda-nos a viver uma fé genuína, transparente e firme, que reflete verdadeiramente teu amor e tua santidade. Que nosso coração esteja sempre alinhado com teus ensinamentos, para que possamos caminhar contigo em sinceridade e integridade. Dá-nos força para resistir às tentações de nos desviar do teu caminho, e fortalece nossa determinação em permanecer fiéis até o fim. Em nome de Jesus, amém. Esperamos que este vídeo tenha iluminado seu entendimento e fortalecido sua caminhada com Deus. Se você foi tocado por esta mensagem, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê aquele like e compartilhe este vídeo com amigos,
familiares ou qualquer pessoa que você acredita que se beneficiará desta mensagem. Vamos espalhar juntos a luz da verdade e do amor de Deus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.